Boa noite, vamos dar início a mais uma transmissão da Palavra de Deus, a mensagem pregada aqui para a nossa Igreja Batista Nova Esperança, em Piuí, Minas Gerais. Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos para o nosso momento de meditação bíblica. Como de costume, nesses primeiros minutos nós vamos aguardar para que os irmãos e amigos possam chegar, compartilhar o link, convidar as pessoas para ouvirem. E o desejo do nosso coração é que todos os irmãos da igreja, membros, frequentadores, visitantes, possam estar presentes, participar e ouvir um pouco da palavra do Senhor. Então nós vamos aguardar para que os irmãos possam chegar, para juntos meditarmos na palavra de Deus. Então você que for chegando, deixa o seu boa noite. Boa noite, irmã Tayla, seja bem-vinda. Pode aproveitar a oportunidade, se quiser compartilhar o link, convidar pessoas. Oportunidade para nos alimentarmos da palavra de Deus, já que nesses dias estamos impossibilitados de realizar o culto público. João, boa noite, seja bem-vindo, João. Deus abençoe. Espero que todos tenham desfrutado de um bom domingo, um dia de paz, de descanso, um dia de bênçãos na presença do Senhor, da família. Irmã Gasparina, vi que apareceu ali, seja bem-vinda. Então hoje eu comecei um pouquinho mais tarde, normalmente nós começamos às 19 horas. Hoje eu decidi dar um tempinho a mais, fiquei pensando, assim como fiz hoje pela manhã, ao invés de começar às 9h20, começamos às 9h30. Porque quando nós estamos no culto, no templo, nós temos um momento de cânticos, de oração, aquela comunhão, e só depois a mensagem. Então aqui a coisa já é bem direta, nós já vamos para a pregação da palavra. Irmã Viviane chegou ali também, seja bem-vinda. Deus abençoe. Irmão Newton. Deus abençoe a todos que estão chegando, é uma bênção tê-los conosco. Graças a Deus pela oportunidade de juntos meditarmos na palavra do Senhor. Então só mais alguns minutinhos e nós já vamos dar início à nossa meditação desta noite. Reflexão aqui na palavra de Deus para nossa edificação. Muito bem, vamos começar. Já temos um bom grupo presente, o suficiente aí para darmos início. Então nós vamos falar hoje sobre Alessandra, seja bem-vinda, Deus abençoe. Uma bênção ter você aí participando com a gente. Sobre o que fazer depois que erramos. O que fazer depois que erramos? Ou em outras palavras, como agir depois que pecamos? O que fazer quando nós caímos, quando nós falhamos, quando nós pecamos contra Deus, quando nós cometemos um erro? Esta semana, durante o nosso culto familiar, nós temos, dentre várias Bíblias, essa aqui é a Bíblia das criancinhas. E nesses últimos dias nós temos usado esta biblinha para fazer o nosso culto doméstico, por causa dos desenhos, das figuras. E ali nós vamos para a palavra de Deus, lemos o texto bíblico relacionado e conto a história para as crianças e a gente medita, canta e ora juntos. É um tempo que nós temos todos os dias aqui em casa para buscarmos juntos a presença de Deus. E nesta semana nós fizemos esta lição aqui, em que as pessoas estão felizes, aqui os israelitas felizes pedindo para si um rei. É na história de Samuel, né, que Samuel ungindo Saul como rei, atendendo o pedido do povo. E aqui eles estão felizes, mas não foi uma situação tão feliz assim, né? Normalmente quando é algo para as crianças, os autores, os desenhistas, eles amenizam um pouco e põe todo mundo feliz e sorridente. Quando nós lemos o texto bíblico, nós vemos que foi uma situação triste, um grande erro do povo. Mas nós meditamos aqui em família e eu vou compartilhar com os irmãos o texto dessa história.
E nós vamos ver ali o erro do povo de Israel e como nós podemos aprender com eles da forma como Samuel instruiu o povo a agir após o pecado deles. Porque nós muitas vezes ficamos perdidos, né? Nós somos pecadores, falhos, mesmo salvos pela graça de Deus, mesmo remidos pelo sangue de Jesus, nós ainda temos a nossa velha natureza, nós lutamos com a nossa carne e vira e mexe estamos caindo, tropeçando, falhando, pecando, né? Às vezes coisas pequenas, rotineiras, meio que não são tão graves, não deixa de ser pecado, né? Mas às vezes nós caímos feio, cometemos graves delitos, pecados sérios, com consequências tristes e doloridas. Muitas vezes nós desobedecemos a palavra de Deus, nós desapontamos as outras pessoas e ficamos desapontados com os pecados. E isso é muito sério, né? Muito difícil. Nós lutamos com o pecado e sofremos com isso. As pessoas que nos cercam sofrem também. Mas muitas vezes quando nós pecamos e falhamos contra Deus, pecado é tudo que não agrada a Deus, tudo que é contra a sua palavra. Literalmente, pecado é errar o alvo. Então é quando nós erramos o alvo que Deus tem para nós. Quando nós falhamos com o Senhor e erramos, pecando contra a sua palavra, desobedecendo a sua palavra, indo contra a sua vontade santa, perfeita, boa e soberana. Então muitas vezes quando nós caímos, quando nós pecamos, e algumas pessoas bem mais do que outras, ficam perdidas. Não sabem o que fazer, como agir, como reagir. Eu caí, eu falhei, eu errei, e agora, meu Deus, o que eu faço? Para onde eu vou? Tem como resolver isso? Tem solução? Infelizmente, nós temos visto, pela experiência, que muitas pessoas quando caem, quando têm caído em pecado, têm deixado de servir ao Senhor, têm desistido de servir a Deus e após caírem, eles, eu caí mesmo, eu pequei, eu vou desistir. Abandonam o Senhor, voltam de vez para o mundo, se entregam ao pecado de uma vez, deixam os caminhos de Deus. Muitos nem tentam se levantar, nem tentam se reerguer, não tentam recomeçar, restaurar a vida e andar direito novamente, firmar os passos nos caminhos santos de Deus. Muitos fatores levam a isso. Posso citar alguns para nossa reflexão. Principalmente muitos é pela vergonha. O pecado é algo difícil de lidar. Muitas vezes a pessoa peca e fica com vergonha dos irmãos, vergonha do pastor, vergonha da família, vergonha das pessoas ao seu redor e acabam não acertando suas vidas com Deus, não voltando, não tentando recomeçar. Não há arrependimento ou mudança. A desesperança. Para alguns não há esperança. Eu já conversei com algumas pessoas, infelizmente, contaminadas por seitas e certas religiões e igrejas que mais atrapalham do que ajudam. Falando, meu pecado não tem perdão, o que eu fiz nem Deus resolve, para mim não tem mais jeito, minha vida já acabou. E aí vão se afundando cada vez mais no pecado, na depressão e nas consequências. Então, orgulho, vergonha, a desesperança, falta de esperança, muitas vezes o orgulho. A pessoa sabe que errou e não quer reconhecer, não quer pedir perdão, não quer se arrepender, não quer deixar o erro e falar, eu errei, eu preciso mudar. Nosso coração humano é orgulhoso, né? E nós precisamos da graça de Deus para quebrantar nosso orgulho. Só que a Bíblia nos mostra, irmãos, como agir corretamente, mesmo diante do pecado. Não é com vergonha, não é com orgulho, não é com desesperança que nós resolvemos a questão do nosso pecado. A solução para o nosso pecado está em Cristo Jesus. E nós vamos olhar para o texto bíblico, para essa história que envolve o profeta Samuel, e tirar algumas lições para nós em relação a isso. Quando nós caímos, o que fazer? Depois que eu pequei, depois que eu falhei, depois que eu errei, como agir, como reagir? Tem solução? Tem esperança? Para onde correr? O que fazer? Eu convido vocês a abrirem suas Bíblias no primeiro livro de Samuel.
Primeiro livro de Samuel, lá no Antigo Testamento. E nós vamos ler o capítulo 12, do versículo 16 ao 25. 1 Samuel, capítulo 12, do versículo 16 até o versículo 25. Tá bom? 1 Samuel 12, do versículo 16 ao versículo 25. Diz assim a palavra de Deus. Aqui é Samuel falando, já tinha acontecido várias coisas, né? Nós vamos focar nestes versículos, depois eu vou passar o contexto. Mas a partir do versículo 16 diz assim: Samuel dizendo ao povo: Ponde-vos agora aqui e vede esta grande coisa que o Senhor fará diante dos vossos olhos. Não é agora o tempo da cega do trigo? Clamarei, pois, ao Senhor, e dará trovões e chuva. E sabereis e vereis que é grande a vossa maldade que tendes praticado perante o Senhor, pedindo para vós outros um rei. Então invocou Samuel o nome do Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia, pelo que todo o povo temeu em grande maneira ao Senhor e a Samuel. Todo o povo disse a Samuel: Roga pelos teus servos ao Senhor, teu Deus, para que não venhamos a morrer. Porque a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir para nós um rei. Então disse Samuel ao povo: Não temais, tendes cometido todo este mal. No entanto, não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servi ao Senhor de todo o vosso coração. Não vos desvieis, pois seguiríeis coisas vãs, que nada aproveitam, e tampouco vos podem livrar, porque vaidade são. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprove ao Senhor fazer-vos o seu povo. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente, pois, temei ao Senhor e servi-o fielmente de todo o vosso coração, pois vede quão grandiosas coisas vos fez. Se, porém, perseverardes em fazer o mal, perecereis tanto vós como o vosso rei. Irmãos, este é um texto bem interessante da palavra de Deus, bem precioso, bem importante. E qual que é o contexto aqui? O que estava acontecendo? É justamente o contexto da historinha aqui da Bíblia que eu mostrei para os irmãos. O povo de Israel viveu um período de muito sofrimento, muito pecado e muita coisa errada durante o tempo dos juízes. Eles estavam bem, de repente abandonavam o Senhor, se entregavam ao pecado e se afundavam no pecado. Com isso, Deus trazia o julgamento, permitia que uma nação inimiga viesse, julgasse ali o povo, trouxesse dor e sofrimento. Aí o povo se arrependia. No meio do sofrimento, eles se arrependiam, clamavam a Deus por perdão, por livramento, e Deus levantava um juiz, um libertador. E aí aquele libertador vinha com o poder e a graça de Deus, salvava o povo e eles ficavam bem de novo, voltavam a servir a Deus enquanto aquele juiz vivia. O juiz morria, o povo voltava a pecar. É aquilo que é o chamado carrossel da miséria. Eles eram libertos, serviam a Deus, abandonavam a Deus, caíam em pecado, eram julgados, Deus mandava um libertador e tudo começava de novo. Então foram muitos anos nessa vida medíocre, cheia de pecado, de altos e baixos, de idas e vindas. Até que chegou Samuel como juiz e sacerdote. Ele foi o último dos juízes e ele era também sacerdote. E ele ensinou o povo, julgou o povo, né, guiou o povo ali nos caminhos de Deus e houve um certo tempo de estabilidade. Durante ali o tempo de Samuel como juiz, o povo estava mais equilibrado, estava mais constante nos caminhos de Deus. Então foram muitos e graves pecados, muitas e sérias consequências, muita dor, muito sofrimento. Quando eles estavam se acertando, quando parecia que as coisas estavam caminhando para controlar, ao invés de se entregarem e se submeterem totalmente a Deus, eles pedem para si um rei. Eles chegam em Samuel e falam: Samuel, você já está velho, seus filhos não seguiram o seu caminho, e nós queremos um rei como todas as nações, nós queremos ser iguais às nações vizinhas. Então eles quiseram um rei humano para eles, um homem que os liderasse, que estivesse à frente, igual às outras nações. Para nós olhamos assim, parece, mas não foi um pecado tão sério, né? Qual que é o problema de querer ter um rei?
Quando nós lemos todo o contexto, os capítulos aqui, as palavras de Samuel, quando eles estavam pedindo um rei humano igual às outras nações, eles estavam em primeiro lugar, desprezando ao Senhor, que era o rei deles. Deus falou que a nação de Israel seria uma nação diferente. Eles não seriam como as outras nações, porque Deus era o rei deles. Eles não precisavam de outro rei. Eles tinham a Deus. Porém, eles não quiseram Deus como rei, eles queriam um rei humano. Outra coisa era sinal de incredulidade, porque eles não viam a pessoa de Deus, eles queriam alguém que eles pudessem ver. Então eles estavam agindo na incredulidade. Precisavam ver algo, seguir algo, e não crer no Deus invisível que era o Deus deles. Eles estavam agindo na carnalidade. Eles estavam sendo ingratos com tudo que Deus tinha feito pelo povo, salvando-os do Egito, trazendo-os pelo deserto, dando a terra prometida. Eles estavam agindo com inveja dos pagãos, inveja dos povos ímpios e maus que habitavam naquelas terras ao redor, querendo ser igual a eles, estavam admirando os ímpios, querendo ser igual aos ímpios. Foi um pecado que Asaf, no Salmo 73, quase caiu. No Salmo 73, Asaf, ele fala que ele ficou olhando tanto para os incrédulos, admirando tanto que ele quase caiu tendo inveja dos ímpios, porque aparentemente estava tudo bem com eles, vivendo no pecado e tudo feliz, e ele quis ser igual a eles até que ele entrou no santuário de Deus e atentou para o fim dos ímpios, e ele se arrependeu e viu que estava agindo como irracional e voltou para os caminhos de Deus, porque Deus era a parte dele neste mundo. Mas o povo de Israel não, eles caíram nesse pecado, eles invejaram os ímpios, eles quiseram um rei e desprezaram o Senhor. Então foi um conjunto de pecados ali. Samuel ficou muito triste. Samuel ficou desapontado, Samuel chorou, Samuel buscou a Deus e Samuel estava frustrado como profeta, como sacerdote. Vocês não precisam disso, vocês têm Deus. E foi aí, Samuel, fica tranquilo. Eles não desprezaram você não, eles desprezaram a mim. Eles me desprezaram. Deus falou, eu sei, eles querem um rei, então eu vou dar um rei. E eles vão ver como é bom ter um rei humano então. E aí vem Saul e nós conhecemos todo o restante da história, o que veio daqui para frente. Só que o nosso foco aqui é no momento da queda, do pecado deles de querer um rei, de desprezar ao Senhor, de imitar os ímpios e as nações pagãs. Deus manda Samuel ir lá conversar com eles e repreendê-los. Samuel, como profeta, o porta-voz de Deus, ele chega e ele fala sério com o povo. E eles ficam muito assustados, o povo fica desesperado, com medo. E nós vemos a atitude deles logo após ali reconhecer o pecado, ao ouvirem as palavras de Samuel e os sinais que Deus deu. E nós aprendemos lições para as nossas vidas quando nós pecamos, que nós precisamos seguir, irmãos. Então vamos prestar muita atenção e ver como agir após pecarmos. Como agir quando caímos, quando falhamos contra Deus. E o principal aqui, o começo de tudo, a base de tudo, o que fazer quando pecamos? Primeiro lugar, reconhecer e confessar os nossos pecados. É a primeira coisa, básico. Quando pecamos, irmãos, quando caímos, quando falhamos, a primeira coisa a fazer. E isso não é só aqui que nós vemos, é em toda a Bíblia. É reconhecer nossos pecados e confessá-los a Deus e aos homens. Versículos 18 e 19... nós vemos o povo fazendo isso. No versículo 16 e 17, Samuel chama o povo e ele fala, olha, venham aqui e vocês vão ver o que Deus vai fazer. E Deus manda trovões, manda raios e aquela chuva, de repente mostrando, olha, eu estou aqui, eu tô com o profeta Samuel. E Samuel fala, com esse sinal de Deus vocês vão ver como é grande a vossa maldade. Eles não tinham entendido a seriedade do pecado, como muitas vezes nós não entendemos a seriedade dos nossos pecados. Até que começamos a sofrer as consequências e ver a nossa dor e a dor das pessoas ao nosso redor, o estrago que causamos quando pecamos. O povo, ao ver aquilo, ao ver aqueles sinais de Deus, a voz de Deus através da chuva, dos trovões, da escuridão que veio ali, eles viram que a maldade deles era grande por desprezarem o Senhor e pedirem um rei. Samuel clamou a Deus, Deus deu aquele sinal e no versículo 19, olha o que acontece. Todo o povo disse a Samuel, roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer,
porque a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir para nós um rei. Então eles imploraram: Samuel, ora a Deus, pede a Deus para que não nos mate, porque a gente já pecou tanto e a gente aumentou mais um pecado pedindo um rei. Pede para Deus ter misericórdia, roga a Deus por nós, para que a gente não morra. Eles entenderam ali a seriedade, eles caíram em si e eles confessaram o seu pecado e clamaram a Deus por perdão. A primeira coisa a fazer quando pecamos, irmãos, é reconhecer. Nós não podemos teimar no erro. Nós não podemos ser orgulhosos e insistir no pecado, ou achar que não tem problema, ou inventar desculpas, ou ficar tentando disfarçar. Pecado é pecado. Erro é erro. Nós temos que reconhecer, temos que nos humilhar, temos que nos arrepender e clamar a Deus por misericórdia. Lembra do que diz 1 João 9? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E no livro de Provérbios diz que o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então a primeira coisa que temos que fazer quando pecamos é nos arrepender, é reconhecer nossos pecados e confessá-los a Deus. Nós precisamos ter o temor do Senhor, entender que pecado é coisa séria, não é brincadeira. Mas todo mundo faz, mas tem outras pessoas fazendo, mas é comum no mundo, mas não é certo, é errado, é contra Deus, é contra a Bíblia. Com aqueles sinais que Deus mostrou para Samuel ali, o povo temeu a Deus, eles tiveram medo, tanto que eles pensaram que iam morrer. Irmãos, a Bíblia diz em Provérbios 1:7 que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, temor a Deus é sabedoria, é sinal de sabedoria para nós e é o primeiro passo para a gente restabelecer a nossa vida, se reerguer e sair do fundo do poço que o pecado nos coloca. Tendo temor a Deus, respeito por Deus, reverência por Deus, medo do Deus que é santo e justo e puro, não brincar com o pecado, não levar como uma coisa que não é séria. Pecado é muito sério. Então reconhecer que pecamos e erramos, confessar nossos pecados e clamar a Deus por misericórdia. Então, primeiro passo, o que fazer quando caímos? O que fazer quando erramos? Reconhecer nossos pecados e confessá-los a Deus. Se você tem caído em pecados, se você tem falhado, arrependa-se. Não insista, não teme. Reconheça e confesse seus pecados a Deus. Segundo passo que devemos tomar quando pecamos, quando caímos, é tomar a decisão de servir fielmente ao Senhor. É tomar a decisão de voltar para Deus e viver para Ele. Deixa o pecado para lá. Abandona o pecado, abandona as coisas erradas. Voltar para Deus e viver fielmente para Deus. Olha nos versículos 20 e 24. No versículo 20, Samuel diz assim: Então disse Samuel ao povo: Não temais, tendes cometido todo este mal. No entanto, não vos desvieis de seguir o Senhor, mas servi ao Senhor de todo o vosso coração. Então, o povo estava com medo de morrer e Samuel falou: olha, não tenham medo. Sabe o que vocês devem fazer? Não se desvia de Deus, não teima no erro. Volte-se para o Senhor e sirva ao Senhor de todo o coração. E o versículo 24. Tão somente, pois, temei ao Senhor e servi-o fielmente de todo o vosso coração, pois vede quão grandiosas coisas vos fez. Então, 2 vezes Samuel repete: não é para vocês abandonarem a Deus só porque caíram, agora vocês vão se desviar. Não, voltem-se para o Senhor e sirvam ao Senhor de todo o coração. Então, quando nós caímos, quando nós falhamos, nós nos arrependemos e voltamos para Deus e vamos servir a Deus e viver para Deus. De todo o coração, como Jesus mandou que amássemos ao Pai. De todo o nosso coração. Junto com a decisão de abandonar o pecado, que é o arrependimento verdadeiro, abandonar o pecado, abandonar o erro, voltar para Deus e voltar com todas as forças para servi-lo, para segui-lo, para honrá-lo, de todo o coração, com fidelidade, com firmeza, retornar ao caminho certo, voltar para o rumo certo. Isso que devemos fazer, amados, quando caímos, né? Não continuar no erro, mas sair de lá do pecado, abandonar e voltar para o Senhor e servir ao Senhor. Não ter vergonha, não ter orgulho, mas voltar correndo para Jesus.
desfrutar do seu perdão e servir a Jesus. Mesmo que com as consequências, mesmo com as limitações que o pecado nos trouxe. Servir a Jesus, seguir a Jesus, servir fielmente. Isso é arrependimento real. Muitas vezes nós lemos e ouvimos esta frase: arrependimento não é quando você chora. Arrependimento é quando você muda. E o verdadeiro arrependimento, quando pecamos, é o abandono do pecado e voltar para Deus para servir a Deus. Para servir fielmente. Para servir de todo o coração. Isso é humildade. Isso é mudança de vida. Isso é uma mudança real do coração. Isso é uma mudança real de atitude. É isso que nós devemos fazer. Quando pecamos, reconhecer e confessar os pecados e decidir servir fielmente ao Senhor. E não continuar no pecado, mas voltar para Deus e servi-lo. Outra coisa que devemos fazer, outra atitude que devemos tomar após cairmos, após pecarmos, é de jamais nos desviarmos para outros caminhos, para caminhos errados, ou para a idolatria, ou para as coisas vãs. Irmãos, olhem comigo os versículos 20 e 21. Prestem atenção no que Samuel disse, versículos 20 e 21. Então disse Samuel ao povo: não temais, tendes cometido todo este mal. No entanto, não vos desvieis de seguir o Senhor, mas servi ao Senhor de todo o vosso coração. Não vos desvieis, pois seguireis coisas vãs, que nada aproveitam, e tampouco vos podem livrar, porque vaidade são. Irmãos, isso aqui é muito sério, muito importante. Jamais, jamais nós devemos abandonar o Senhor, desviar dos caminhos do Senhor, voltar para o mundo, voltar para o pecado ou voltar para outros deuses porque nós caímos. Pelo contrário, correr para Cristo e para a sua graça, para o sangue que Ele derramou na cruz, para sermos lavados, purificados, perdoados, transformados. Não tem outro caminho, não tem outra salvação. Sabe, muitas pessoas têm caído e ao invés de se humilhar, se arrepender e voltar para Deus, voltar para a igreja, voltar para os santos caminhos do Senhor, se entregam totalmente ao pecado. Ao invés de voltarem para Deus, voltam para o mundo, voltam para o erro. Uma tendência de muitos tem sido essa: se entregar de vez ao pecado, voltar para o mundo ou buscar outras religiões, seitas e outras igrejas que aceitem o pecado, que sejam coniventes com o erro, que não exijam arrependimento, que não exijam mudança, que não exijam transformação, que aceitam tudo. Isso é muito fácil, é conveniente, mas é errado, não resolve nada. Não resolve nada. O que resolve o pecado é Cristo, é o arrependimento. É deixarmos o erro e voltarmos correndo para o Senhor, para que Ele nos perdoe, nos purifique e nos restaure. Muitas pessoas têm falado: eu pequei mesmo, então eu vou voltar, vou para a sarjeta, né? Já caí, então eu vou me afundar no pecado. Não, isso não é solução. Outros falam: eu não vou voltar para a minha igreja, não, eu não vou pedir perdão para ninguém, eu vou buscar uma igreja que me aceite cometendo pecado. Não, isso não é solução. Eu vou servir algum Deus, algum ídolo, algum ser que aceita, que não me cobra, alguma religião que deixa. Mas isso não muda a verdade. Isso é errado, não adianta. Samuel disse para o povo: não façam isso. Vocês pecaram, pecaram. Então se arrependam e voltem-se para Deus. E sirvam a Deus. E não vão buscar ídolos vãs, deuses vãos, coisas vãs. Samuel disse que esses deuses falsos, outros caminhos que muitas vezes as pessoas buscam quando pecam, são vaidades. O que é uma vaidade? É uma coisa inútil, uma coisa vã, vazia, oca, que não serve para nada, né? Não tem conteúdo, não tem preenchimento, é uma coisa errada, passageira. Samuel deixa bem claro: essas coisas para nada aproveitam. Abandonar Deus e ir para o mundo, trocar Jesus por ídolos, em vez de se arrepender, buscar outra religião, isso é uma coisa que não resolve nada, não perdoa pecado, não restaura, não traz alegria, não traz paz, não salva, não protege, não consola, não conserta. O único que pode fazer isso é Cristo, com todo e qualquer pecado, com todo e qualquer pecador. Quando há arrependimento e a fé sincera naquele que morreu na cruz do Calvário, aí sim há restauração, há perdão, há um recomeço. Mas quando a gente troca Deus por outras coisas, o que isso vai solucionar?
Irmãos, não há lógica nisso, não tem nenhum sentido. Se você caiu, se você pecou, se você errou, peça perdão a Deus e volte para Jesus. Volte para o Senhor e não se entregue ao pecado. Não se afaste de Deus, não volte para o mundo, ou não busque o consolo e a solução em coisas vãs, vazias, inúteis. Outro passo que devemos dar quando pecamos é confiar na graça e no amor de Deus. Nos versículos 22 e 23, Samuel continua falando ao povo e ele diz assim: por que ele está dizendo para o povo voltar para Deus? Olha só, versículo 22. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprouve ao Senhor fazer-vos o seu povo. Quanto a mim, longe de mim que eu peque deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Nós devemos agir quando pecamos confiando, descansando na graça e no amor de Deus. Deus é um Deus de amor, de graça e de misericórdia. Ele quem nos salvou, Ele nos amou ao ponto de dar o seu Filho Jesus, seu Filho unigênito. Jesus deu sua vida, morreu na cruz, derramou seu sangue, tomou o nosso lugar. Tudo isso foi feito por graça. Nós não merecíamos. Foi feito por amor, por bondade e por amor ao próprio nome de Deus, não por amor ao nosso nome. Nós somos pecadores. E o mesmo Deus que nos salvou um dia é o que nos perdoa, nos restaura, quando nós o buscamos arrependidos. A pessoa que diz, meu pecado não tem solução, eu errei mesmo, agora minha vida já está destruída, eu vou abandonar Deus. Não. Deus é maior do que isso, a graça dele é maior do que o nosso pecado. O amor dele é maior e ele faz isso por amor ao próprio nome dele. Nós hoje somos o povo de Deus, filhos de Deus, a igreja de Deus que ele comprou com seu sangue. Foi ele quem nos buscou, nos salvou, nos chamou, nos colocou em seu caminho. Irmãos, não é porque nós não merecemos. Quando pecamos, nós merecemos o castigo e a ira. Mas pela graça Deus nos perdoa por meio de Cristo. Tudo é por meio de Cristo. Então nós temos que lembrar de quem Deus é, um Deus de amor, um Deus de graça e um Deus de misericórdia. Lembrar do que, como ele provou isso na cruz, dando o seu filho, e voltar para os seus braços de amor, para sermos restaurados, perdoados e termos um recomeço. Sabe, Samuel estava lembrando ao povo que mesmo eles tendo abandonado a Deus, Deus não ia desampará-los. Eles ainda eram um povo de Deus e por amor ao próprio nome de Deus, Deus ia honrar sua palavra, cuidar do povo e guiar o povo. Deus não nos desampara, nós é que o desapontamos, nós é que o abandonamos. Então, na hora que pecamos, que caímos, ao invés de teimar no pecado e de afastar de Deus, temos que voltar para o Senhor confiando na sua graça e no seu amor, descansando nos seus atributos e em Cristo Jesus. Outra coisa que devemos fazer, que Samuel nos mostra, é lembrar de tudo o que Deus já fez por nós. Quando nós pecamos e caímos e falhamos, nós temos que voltar nossos olhos, nossas mentes para o passado, um passado recente ou um passado distante, e lembrar, considerar tudo o que Deus já fez em nossas vidas, antes de tomar a decisão errada de permanecer no pecado ou de nos afastarmos de Deus. Olha em versículo 24, que Samuel diz assim: tão somente, pois, temei o Senhor e servi-o fielmente de todo o vosso coração, pois vede quão grandiosas coisas vos fez. Antes de terminar seu discurso, Samuel fala: olha, vocês devem temer a Deus e servir-o de todo o coração, lembrando de todas as coisas grandiosas que ele já fez. Vejam, olhem, contemplem, lembrem, considerem. Irmãos, Deus já fez tantas coisas maravilhosas em nossas vidas. Coisas grandiosas, milagres. E o maior deles foi enviar seu Filho Jesus. O maior milagre de Deus em nossas vidas foi nos salvar da morte, do pecado e do inferno. Foi nos libertar de uma vida sem Deus. Foi nos resgatar do lamaçal do pecado e nos tirar das garras de Satanás. Colocar o Filho dele debaixo da ira para nós sermos libertos dessa ira e da condenação eterna. Uma salvação perfeita, completa, conquistada na cruz com sangue puro de Cristo.
Deus fez tudo isso por nós. Como que nós vamos abandoná-lo? Porque nós pecamos. Qual é a lógica disso? Deus nos amou, Deus nos buscou, Deus nos salvou. Aí agora eu falei com Deus, eu vou abandonar Deus. Não. Lembra do que ele fez e isso deve nos fazer voltar para ele. Além da salvação, Deus tem feito tantas coisas por nós. Tem nos guiado, tem nos sustentado, tem derramado sobre nós bênçãos sem medida. Nós temos que nos lembrar disso antes de nos desviarmos e de nos afastarmos de Deus porque nós mesmos pecamos. Quantos de nós já fomos curados de alguma enfermidade? Alguns irmãos que estão aqui recentemente enfrentaram o Covid e agora estão bem, graças a Deus. Muitos de nós já tivemos outras doenças e alguns já estiveram à beira da morte. Seja nós mesmos familiares, né? Eu já vivi isso em minha vida. Nós já passamos por grandes livramentos durante a nossa vida em que fomos salvos no trânsito de uma tragédia, de uma tribulação. Deus tem cuidado de nós a cada dia, nos dado alimento, nos dado sustento, nos dado uma família, um lugar para morar. Deus tem nos dado uma igreja, Deus tem respondido nossas orações. Quantas orações Deus já respondeu? Nós temos que lembrar de tudo que Deus já fez, das portas que Ele abriu, dos milagres que Ele já fez, das pessoas que Ele salvou, das pessoas que Ele colocou em nosso caminho, de tantas e tantas bênçãos. Quão grandes coisas Deus fez. Nós temos que lembrar de tudo isso e deixar o pecado e voltar para Cristo. E não o contrário. Se você me ouve e está em pecado, tem errado contra Deus, está se afastando, lembre de tudo que Deus já fez antes de se afastar dele. Lembre de tudo que ele já fez por você, por amor, por graça, por misericórdia. Tudo que ele tem feito. Arrependa-se do seu pecado e volte-se para ele. Volte-se para ele. E por último, amados, a última lição relacionada a este tema, a atitude que nós devemos ter quando caímos, quando pecamos, é calcular o custo de permanecer no pecado. Calcular o custo de permanecer no pecado. O último versículo do texto, versículo 25, Samuel termina aquele discurso para o povo dizendo assim: se porém perseverardes em fazer o mal, perecereis, tanto vós como o vosso rei. Olhem só. Se porém perseverardes em fazer o mal, perecereis, tanto vós como o vosso rei. Depois de todo o discurso chamando o povo ao arrependimento, falando para o povo voltar para Deus, servir a Deus, deixar o pecado, lembrar dos milagres de Deus, das suas grandes obras, da sua graça, do seu amor, não trocar Deus pelos deuses falsos, pelas coisas vãs do mundo. Depois de tudo isso, no fim, Samuel termina com uma frase muito séria. Ele diz: porém, se depois de tudo isso vocês teimarem no pecado, vocês e o rei de vocês vão morrer. Vocês vão perecer. Vocês vão destruir a vida de vocês. Samuel era um profeta e ele falava a mensagem de Deus com amor, mas com dureza. Ele falava a verdade. Ele mostrou toda a graça e amor e misericórdia de Deus, dando a chance para restaurar o povo. Mas ele também fez o alerta para o povo não brincar com Deus, não brincar com o pecado. Nós precisamos saber, irmãos, que depois de tudo, conhecendo a Deus, conhecendo a Cristo, ouvindo o chamado misericordioso de Jesus para o arrependimento, se nós decidirmos nos desviar e permanecer no pecado, nós estamos escolhendo o caminho do sofrimento, da dor, da morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, em Romanos 6:23. O dom gratuito de Deus é a vida eterna, mas o salário do pecado é a morte. Então, se nós escolhemos o pecado, nós estamos escolhendo a morte. Jesus é a vida, Deus é a vida. Nós não podemos teimar no pecado. Aquela pessoa que conhece Jesus e teima no pecado vai sofrer o castigo de Deus, como um pai que disciplina seus filhos. Nós lemos isso em Hebreus. Nós vamos sentir o julgamento, a mão de Deus pesando sobre nós, para nos levar ao arrependimento, para nos fazer acordar. Muitas vezes, quando teimamos no pecado, nós vamos sofrer, fazer nossa família sofrer, nossa igreja sofrer, as pessoas que nos cercam vão sofrer por nossa teimosia em permanecer no pecado ao invés de arrepender e voltar para Deus. Não vale a pena.
calcule tudo isso. O custo de ficar longe de Deus e de perseverar no pecado é muito alto. É muito melhor correr para os braços de Jesus e receber seu perdão, sua purificação, sua graça e o seu amor. Como nós vemos aqui, amados, a única coisa a se fazer, resumindo todos esses pontos, todos esses pensamentos, a única coisa a se fazer quando caímos, quando pecamos, quando erramos, é olhar para Jesus, confiar nele e por meio dele voltar correndo para Deus. É confiar no perdão que ele conquistou na cruz, no seu amor, e voltar para os seus caminhos e decidir servi-lo fielmente de todo o nosso coração, com todas as nossas forças. Não tem outra solução. Pequei, errei, falhei. Agora eu vou deixar o pecado. Não vou teimar no erro. Vou me arrepender. E vou voltar para Jesus para ele reconstruir minha vida. Para ele me restaurar minha família, restaurar meu casamento, restaurar o meu trabalho, meus estudos, minha saúde, a minha igreja, a minha fé. Samuel diz que este é o caminho bom e direito, que ele ia continuar ensinando ao povo. É o caminho de Deus, não tem outro caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho a seguir, mesmo quando pecamos. Até quando nós falhamos, a única solução é Jesus, é voltar para ele. Confiar em sua graça, em seu infinito amor. As consequências do pecado, elas virão, irmãos, mesmo com arrependimento, mesmo com o perdão de Deus. Todo pecado tem consequências grandes e constantes. Isso não tem como mudar. Deus perdoa, as consequências ficam. E elas até servem como cicatrizes para nos lembrar das besteiras que fizemos, dos erros que cometemos, para a gente não querer fazer mais. As consequências do pecado têm este objetivo, lembrar, eu falhei ali, eu colho as consequências disso, eu não quero fazer de novo, não vale a pena. Eu ofendi a Deus, eu desonrei o meu Deus, eu sofri, eu fiz as pessoas sofrerem, deu tudo errado, então eu não vou repetir, eu não vou teimar, eu não vou voltar para aquele caminho. Porém, mesmo com as consequências, Deus está sempre pronto a nos perdoar, a nos purificar, a nos restaurar. Isso é graça, né, o favor que nós não merecemos. Isso é a misericórdia, né? Deus não nos dando o castigo que merecemos. Isso é Jesus. Isso é Jesus. Graça, misericórdia, perdão, amor, salvação. E mais uma vez, voltamos às palavras de João, em 1 João 9, onde ele diz: se confessarmos os nossos pecados, ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E fica ainda uma observação, antes de concluir, que é nesse texto que tem uma passagem bem conhecida, em que Samuel diz assim para o povo: longe de mim que eu peque, deixando de orar por vós. Pelo contrário, né, vos ensinarei o caminho bom e direito. Porque o povo ficou tão triste com o que eles tinham feito que eles pensaram que Samuel ia ficar com tanta raiva deles que não ia mais orar por eles. Então eles falaram: não deixa de orar por nós. Samuel falou: longe de mim que eu faça isso. Mesmo vocês pecando, eu vou continuar orando por vocês e ensinando a vocês o caminho bom e direito, que é o caminho de Deus. Então a lembrança aqui para nós é que nós não podemos pecar deixando de orar, porque deixar de orar por nossos irmãos e amigos é pecado, né? Deixar de orar é pecado, é o que Samuel disse aqui. Mesmo por aqueles que erram, mesmo por aqueles que falham. Aquele povo fez Samuel chorar, fez Samuel sofrer. Mas ele falou: eu não vou deixar de orar por vocês. Às vezes nós sofremos com os pecados dos outros e às vezes sofremos muito. Mas como Samuel, nós não podemos deixar de orar uns pelos outros, mesmo por aqueles que pecaram, que erraram, que caíram, que se afastaram de nós, de Deus, da igreja. Temos que continuar orando por essas pessoas, para Deus ter misericórdia, para Deus perdoar, para Deus restaurar. Temos que continuar orando uns pelos outros, por aqueles que estão fracos. E não podemos deixar de ensinar o caminho bom e direito para aqueles que querem aprender. Às vezes as pessoas pecam e acham: o pastor não vai me aceitar na igreja, o pastor não vai querer mais orar por mim, me ajudar. Isso não existe. A gente está sempre pronto a perdoar, como Cristo está sempre pronto a nos perdoar. Isso é igreja, irmãos, é amor, é misericórdia. Nós temos que estar sempre pronto a ensinar o caminho bom e direito e orar uns pelos outros como Samuel fez, porque todos nós pecamos.
Todos nós caímos, todos nós falhamos. O único que é perfeito é Cristo Jesus. E Ele é a nossa esperança e a nossa solução. Então, o que fazer depois que pecamos? Reconhecer nossos pecados e confessá-los a Deus arrependidos. O que fazer depois que pecamos? Tomar a decisão de voltar para Deus e viver para Ele e servi-lo fielmente. O que fazer depois que pecamos? Jamais nos desviarmos para o mundo ou para deuses vãos, para o que é falso. Confiar na graça e no amor de Deus em Cristo. Lembrar de tudo que Ele já fez por nós, nos salvando e cuidando de nós. Calcular o custo de teimar, de permanecer no pecado, é um custo muito alto. Leva à morte. Jesus é a solução. Se você tem pecado, arrependa-se, olhe para Cristo, confie no seu perdão. Deixe o pecado imediatamente. Volte-se para Jesus e deixe Ele restaurar sua vida. Quando, porventura, viermos a pecar, que possamos odiar o pecado, abandonar o pecado e voltar correndo para Jesus, como fez o filho pródigo. A parábola que Jesus contou é uma ilustração perfeita do arrependimento. Ali o foco é o perdão do Pai, é o perdão de Deus, porém a atitude do filho nos ensina sobre o arrependimento. É cair em si, é lembrar de quem é Deus e do que temos com Ele. Levantar da sujeira em que estamos e voltar para os braços do Pai. Se você está em pecado, arrependa-se. Volte-se para Jesus. Desfrute do seu perdão e da sua restauração. Não sejamos teimosos, não sejamos ingratos. Pecar a gente peca, mas não devemos persistir no erro, persistir no pecado. Devemos nos arrepender e voltar para Jesus, confiar no perdão dele e deixar que ele restaure as nossas vidas com a sua graça, com o seu amor. Se você me ouve e ainda não tem Jesus como Salvador, creia nele. Arrependa-se dos seus pecados, entregue sua vida a Jesus, só Ele pode lhe perdoar. Não é religião, não são ídolos, não são boas obras, não são líderes religiosos. Nada neste mundo pode trazer a salvação, só Jesus, o Filho de Deus, que é o único Salvador, aquele que deu a vida por você na cruz. Se você já crê em Jesus, mas está se afastando dele, tem caído em pecado, arrependa-se e volte-se para Cristo, como Pedro fez e como tantos outros ao longo da história. Jesus está pronto a nos perdoar, se confessarmos, se nos arrependermos. Nele está o perdão, nele está a salvação, nele está a graça, o amor e a misericórdia. Se pecar, volte-se para Jesus. Amém? Muito bem, irmãos, eu espero que a mensagem do Senhor tenha sido útil para a sua vida, tenha falado com você. Oro para que o Espírito Santo de Deus ilumine seu coração, abra seu entendimento e que todos nós possamos responder com fé e obediência à palavra de Deus, a mensagem que ele nos deu nesta noite. Depois você pode abrir lá em 1 Samuel 12 e ler toda a passagem, né? E que possamos atender a voz de Samuel, que foi a voz de Deus para o povo naquele momento. E eu peço que continue orando por mim e por minha família. Vamos continuar orando uns pelos outros, por aqueles que estão doentes e precisam da graça e da misericórdia de Deus. Então, infelizmente, ainda na terça não poderemos ter o culto presencial. E se Deus assim permitiu, estarei por aqui 7h30, trazendo a meditação da palavra. Todos estão convidados, tá bom? Na terça, 7h30, mais um momento para estarmos juntos aqui, buscando ao Senhor, meditando na palavra, naquilo que seria o nosso culto de oração. E também no próximo domingo ainda, de manhã e à noite, na 9h30 pela manhã, 7h10 à noite, serão os momentos aqui de pregação da palavra, tá bom? A mensagem vai ficar salva aqui no grupo, você pode ouvir depois, compartilhar, mostrar para alguém, ouvir novamente se quiser, também no canal Diamantes Eternos no YouTube. E o importante é olharmos para Cristo e confiarmos nele. Eu vou terminar com uma oração e orar também pela irmã Janaína, que está internada, né, pela saúde dela, para Deus estar cuidando dela, e de todos nós em nossas lutas e dificuldades, para que todos possamos buscar a Cristo o seu perdão, a sua graça e a sua misericórdia. Eu vou estar orando agora. Obrigado, Senhor, por este tempo meditando na tua palavra junto dos irmãos e amigos aqui.
Obrigado por este recurso que temos, mesmo que impossibilitados de estarmos juntos. Nós temos como, ó Deus, ouvir a pregação da palavra, a mensagem do Senhor. Obrigado por todos, ó Deus, que se dispuseram a separar um tempo para ouvir, que deram atenção à mensagem, que o Teu Espírito faça a obra nos corações. Por favor, nos leve sempre ao arrependimento, que a cada dia possamos nos arrepender e confessar nossos pecados ao Senhor e nos voltarmos para o Seu Filho Jesus, que deu a vida por nós na cruz, confiando nele e desfrutando, ó Deus, do perdão que só Ele pode nos dar. Eu rogo por todos que me ouvem, se alguém não é salvo, que venha crer em Jesus como Salvador e entregar a vida a Ele de todo o coração para desfrutar do perdão, da paz e da vida eterna. E por aqueles que porventura estão em pecado, estão no erro, com alguma falha em suas vidas, que o Senhor possa trabalhar e levar ao arrependimento, ó Deus, a uma mudança de coração, a um retorno aos Teus santos caminhos pela Tua graça, pelo sangue de Cristo. Cuide de todos os irmãos, de suas famílias, cuide da nossa saúde, nos guarde do mal. Obrigado por todos os irmãos que estão recuperados, ó Deus, da Covid, e aqueles que estão com alguma doença, que o Senhor esteja confortando e restaurando. Em especial lembramos a irmã Janaína, para que o Senhor cuide dela no hospital, e todos os outros que estão internados, trazendo a ela, ó Deus, a restauração, a cura, a graça, a força para suportar. Nos dê uma boa noite de paz e uma boa semana em Tua presença. E obrigado, ó Deus, por Jesus, pois é nele que temos a salvação, a paz e o perdão. Obrigado pela Tua palavra. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, nós estaremos encerrando agora a transmissão. Eu agradeço a todos pela atenção e temos orado por vocês. Por favor, orem por mim, por Débora, pelas crianças, tá? Fiquem firmes nos caminhos de Deus, não se entreguem ao pecado, vençam as tentações olhando para Cristo, mas quando cair, quando errar, arrependa-se, confie em Jesus e volte para Jesus. Ele é a nossa solução. Então, desejo a todos uma boa noite, uma boa semana. Deus os abençoe imensamente. Fiquem com Deus e até terça-feira aqui no grupo, se assim Deus permitir. Tchau, uma boa noite a todos.